falar sobre a entrevista aí do CEO, falar sobre o jogo de ontem, falar sobre a nossa situação. Janela aí fechando aí terça-feira, dia 3, se eu não me engano. Acho que é dia 3, né? Muita Acho que é coisa pra falar. terça-feira, né? Muita coisa pra falar. Domingo, já tem outro jogo. E eu duvido que tenha algum atleticano aí que tá tranquilo. E eu não tô, esse time do Galo não me passa confiança. Domingo pega o América, fazer a obrigação, tá, gente? A obrigação, chegar na final aí, passar o América, esperar o Cruzeiro lá, porque vai ser Galo e Cruzeiro mesmo, né? Mas é isso, de olho na tabela. A Lousa é 4, tamo na área. Terceiro ano seguido. Já pode falar, Beto? Que a gente tá brigando pra não cair? Pode, né? Já estamos na zona, né? Então, se nada mudar, meu É, amigo, é o terceiro ano seguido brigando pra não cair. Doa quem doer, 2 pontos em 12. 12, 2 pontos. né? Eu acho que quem mais ficou desnorteado com essa derrota do Galo, eu ri demais agora aqui no Twitter, foi meu amigo Thiago Reis, que ele falou que o Preciado errou no gol lá do Grêmio. Eu falei, pô, meu Preciado nem jogou, pô. Ele falou isso ao vivo? Não é possível. Eu ri demais. Eu falei, rapaz, o meu amigo Thiago Reis sentiu, viu? Um abraço, tô brincando aqui Para a com o raio de Thiago crítica, Reis. o Preciado, coitado. É, tô brincando aqui, mas eu ri demais. Deve ter confundido. Mas Sim, o. Ontem o Atlético perdeu ali, principalmente por conta do erro grosseiro do Natanael, né? isso. Que não vai mais, deveria ir embora. Vai ficar aí. E o Atlético agora entrando na zona do rebaixamento, um brasileiro bem ruim nesse início. Mas ontem uma derrota merecida, justa. E aí, você vê, quando o time do Atlético. Eu falei na transmissão, eu falo muita bobagem na transmissão, falo muita merda, mas de vez em quando falo uma coisa certa, né? E ontem, quando o Atlético perdeu o Natanael, eu falei, cara, se continuar assim, se chegar, sei lá, pro intervalo e tudo desse jeito, tem que tirar o Hulk e colocar um outro jogador, que o Hulk não ajuda na marcação. E não é sacanagem, não. É porque tem 40 anos, pô. Ele não vai ficar voltando pra marcar, não. Você precisa de ter jogadores ali que cada um vai jogar um pouquinho a mais pra compensar aquele que saiu. E não vai ser o Hulk. O Hulk pode ser o cara que, num lance ali, bola parada, não sei o que, ele pode resolver. Mas não dá pra você ficar esperando isso toda hora, né? E realmente você vê que o Hulk ontem participou pouco. Deveria ter, né, acabou saindo, tinha que sair mesmo. Mas, enfim, foi muito na conta. Eu, sinceramente, se o Natanael não faz aquela merda que ele fez ontem, eu não sei não. Acho que a gente poderia ter saído com um resultado até bom ali, viu? Esse Sim. Grêmio também era bem mais ou menos. Horrível o time do Grêmio, Beto. Horrível, e eu falei ontem, eu conversei com 3 pessoas, uma de dentro do Grêmio e 2 que cobrem o clube setorista. Os caras estavam num desânimo e me falando, ó, pode falar lá nas suas participações que o Grêmio tá focando o campeonato gaúcho, entendeu? Ninguém vai admitir isso, mas internamente aqui o foco do Grêmio, a cabeça mesmo, tá lá no Campeonato Gaúcho, final aí contra o Inter, né? Então, assim, um time bem fraco. Eu achei o jogo ontem, o time do Grêmio bem fraco. Concordo com você, tá, Beto? Se o Natanael não é expulso ali, cara, no mínimo, acho que o empate o Galo levaria para BH. Isso se não conseguíssemos vencer o jogo, porque até a gente tomar gol, e no primeiro tempo em si também, o Grêmio não conseguiu fazer o Everson trabalhar, cara. O Grêmio com um a mais, 14 minutos do primeiro tempo em diante, ou seja, jogou 35 minutos, não conseguiu fazer o Everson trabalhar. Entendeu? No segundo tempo ali o Galo volta um pouco mais disperso, toma o gol ali, uma bola cruzada na área, mais uma, né, Beto? Não foi bola parada, mas uma bola cruzada na área, né? Aí toma o gol, o time dá aquela desorganizada e tal. Você falou do Hulk aí, cara. Velho, ontem, até comentei isso no bastidor de vestiário do canal, o quadro que a gente faz aqui de pós-jogo. O Lucas Gonçalves não ter tirado o Hulk, cara. O Lucas Gonçalves não ter tirado o Hulk ontem, sabe? Mais uma leitura de jogo muito abaixo do Lucas Gonçalves, tá? Até brinquei hoje, Roberto. Eu falei assim: ele tira o arco, que é o Scarpa, e deixa a flecha, que é o Hulk. A partir do momento que ele tira o Scarpa, quem queria levar a bola pro Hulk? Cara, o Vitor Hugo, podia ser, mas o Scarpa é o cara, o articulador do time. O Scarpa é o 10 central do Galo, com o Lucas Gonçalves. Ocupa a faixa central de campo e tem essa incumbência de levar a bola pros nossos atacantes. Aí ele tira o Scarpa e mantém o Hulk fica ilhado o jogo inteiro, cara. O Hulk ficou ilhado o jogo inteiro. Então, quem me acompanha no canal aqui, Beto, e nas participações nossas, eu falo, gente, pra mim o Hulk, o melhor dos caminhos era a saída do Hulk e tal. Mas ontem eu não consigo pegar no pé do Hulk, porque o erro maior não foi nem do Hulk, cara. O erro maior foi o técnico de não ter a leitura de que, com um jogador a menos, o time ilhado, sem meio armador, como é que essa bola ia chegar no Hulk? Aí fica o Hulk brigando com o juiz, brigando com o atleta do Grêmio, caindo o tempo inteiro, ilhado lá na frente, não consegue vir para aproximar. O Galo em 2 linhas de 4 fechada, e o Hulk ilhado, e o técnico mantém o Hulk. O Hulk jogou quase 70 minutos, 75 minutos do jogo ontem. Mais um jogo com leitura fraca do Lucas Gonçalves, tá, Beto? Mas também me parece o Rap Show, né? O nosso quinto R aí, o nosso
Quinto Vitor, ele até falou uma coisa ontem, eu não sabia, não lembrava disso, mas o Cissé ele é até mais segundo volante, né? Ele é. Não é bem um primeiro volante. Não. Então você vê que isso é curioso, né? Ele não é bem, a gente espera às vezes que ele seja o primeiro volante, joga, ele não é o primeiro volante. Começou como atacante, Beto. Pois é. Mas ontem eu gostei, mostrou qualidade, assim. Ele tem uma girada interessante, né? Ele pega a bola, vai girando, o jogador vai atrás dele, você vê ele tá ali pra fazer uma jogada, ele tem qualidade mesmo. É um garoto que espero que o Barba consiga aí dar oportunidades pra ele, utilize e quem sabe não surge aí um titular, não surge um jogador que tem qualidade pra ser titular aí. O Cissé ontem mostrou personalidade, raça, né? Foi bem. Eu sinceramente tô preferindo mais ele que o Alan Franco, né, Tanaka? Com toda a certeza do mundo, se tem algo de positivo pra gente falar sobre ontem, né, é o Cissé, principalmente o Cissé, entrou bem e, cara, entrou na fogueira, né, Beto? Engraçado que no último jogo, sequer relacionado ele foi. Aí ontem foi relacionado, o que mostra pra mim, pelo menos é a minha opinião, o Lucas Gonçalves está completamente perdido e não era pra estar, um técnico que é auxiliar, auxiliar permanente aí, tá aqui há muitos anos. Se é que tinha alguém aqui que não era pra estar perdido, era ele. E pra mim ele mostra que tá perdido, um jogo relaciona o cara, o outro não. O Cissé entra ontem, cara, numa fogueira, porque é uma fogueira, você pegar o Grêmio na arena, o Grêmio em crise, precisando vencer, vindo pra cima, com um monte de atacante, com um atacante jogando de lateral direito, o Galo com um jogador a menos o jogo inteiro, ele me bota o Cissé numa fogueira danada, ô Beto, e tinha tudo pro moleque ir mal, usar isso como desculpa, me botou na fogueira e tal, um time desorganizado, um time com um jogador a menos, pelo contrário, botou a bola debaixo do braço, joga em mim que eu resolvo, não tem problema com isso, corajoso, tem personalidade, foi pra cima, autêntico, joga com a cabeça levantada, domínio orientado, entendeu? Qualidade com a bola no pé, importante demais, finalizador, acabei de falar com você, Beto, ele era atacante, foi recuado para segundo volante, ele começou na base do Galo como atacante, recuaram ele, né? E colocaram ele pra jogar de volante, segundo volante. Então o torcedor que tá aí do outro lado não acha que o Cissé é primeiro volante. E não vamos cair nesse papo, não. Achamos o nosso primeiro volante é o Cissé. Para com isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Futebol hoje é isso. Você não pode ter volante hoje que só fica dando passo pra um lado e pro outro. Não, cara. É importante você ter volante que saiba infiltrar, elemento surpresa, finaliza. O Alexander é isso. O Alexander é exatamente isso, né? Inclusive não vai demorar muito pra voltar o Alexander, não. Tá quase voltando já. Mas enfim. Isso é bom. É bom. Nossa, tá doido. O Lianco também. Março agora. Volta. O Lianco volta em março. Mas enfim, grata surpresa o Cissé e, ô Beto, pra mim, eu não sei se eu tô pulando etapas, eu acredito que não. Mas quanto a América, Maicon e Cissé é minha dupla de volante. Alan Franco de lateral direito se o Preciado não estiver 100%. Se o Preciado estiver 100%, é Preciado. A gente precisa vencer o jogo, precisa propor, precisa ir pra cima. Empate não serve pra gente. Tá? Empate é pênalti. Pelo amor de Deus, eu não quero ir pra pênalti quanto a América. Então se não der pro Preciado, Alan Franco na lateral direita, Cissé e Maicon de volante. Se tiver que jogar de volante o Alan Franco, não, é o Cissé. O Cissé vem fazendo mais do que o Alan Franco. Eu tô cansado de passinho pro lado de Alan Franco, tô cansado desse jogo simples dele, nota 5,5, nota 6, não ataca, não defende, não dá carrinho, não desarma. O Alan Franco fica ali, o famoso cerca Lourenço, entendeu? Não apoia no ataque e não ajuda na defesa. Então, pra mim, a partir de ontem, não tem por que o Cissé não ter pelo menos uma oportunidade como titular. Ô Beto, o Cissé pode ser um jogador que lá na frente a gente pode ficar desapontado com ele e tal. Enfim, pode estar iludindo a gente aqui. Mas só vamos saber disso se tiver oportunidade, Beto. Só vamos saber se o Cissé vai virar ou não se ele ter oportunidade. Ele não tem oportunidade. É inacreditável o Cissé não ter oportunidade no Galo. É inacreditável. Todas as vezes que ele entrou, ele foi bem. Quero ver o Cissé, e é ativo nosso, é atleta da base, é jovem, promissor, e o Galo, a situação que a gente tá, vamos falar mais pra frente sobre isso, a questão da dívida, uma das salvações aí é a base. A base salva, a base tem salvado o Palmeiras, tem salvado o Flamengo, tem salvado o São Paulo, entendeu? Corinthians, todo time vira e mexe tá vendendo aí, o Galo parou no tempo. Deixa eu ver aqui o superchat, o Gilberto. Janela brasileira só fecha no final de março. Maurício Tavares, Tanaka iludido, a gente briga pra não cair onde? Ah, olha pra tabela aí, Maurício. Me fala aí a classificação, se a gente tá em segundo, primeiro, quinto, 17º. É início de brasileiro, 17º. É início de brasileiro, mas já são 4 rodadas. Né? Gato escaldado, tem medo de água fria. Você já viu, né? A quinta rodada já é o Internacional, não tem jogo fácil não, então tem que começar, vamos ver, o Barba vai ter muito trabalho aí, né? Eu vou fazer uma mudança aqui para poder trazer aí a apresentação do Barba, porque temos informação, né? Quer dizer, aquela do Atlético, o Atlético solta
E depois a gente vai ver um pouquinho aqui, Tanaka, o Flickr do Galo, acho que é legal. Vamos ver aqui, ó, tá aí, site do Atlético. Informações do treino do Galo dessa quinta-feira. Ó o homem aí, ó, ó o homem aí. O elenco atleticano se reapresentou na cidade do Galo após a partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, iniciou a preparação para o confronto de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético marcou também o primeiro encontro com o técnico Eduardo Domingues, com o grupo, né, do técnico com o grupo de atletas na cidade do Galo, anunciado pelo clube nos últimos dias, regularizado no BID, isso é importante. Nesta quinta, o treinador foi apresentado oficialmente ao elenco, juntamente com a sua comissão técnica, antes do início dos trabalhos. No campo 1 da cidade do Galo, Domingues comandou o seu primeiro treinamento frente à equipe, participado da atividade dos atletas que não atuaram ou que tiveram menor minutagem na partida contra o Grêmio. Os jogadores que atuaram durante todo o tempo, uma parte do confronto, aí, realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT, com atividades na academia. Tem aqui algumas imagens, já vou mostrar aqui. Cada vez mais próximo, o zagueiro Lianco deu mais um passo importante na recuperação e iniciou trabalhos com bola em campo, de forma separada, sob orientação da preparação física. Oh, meu Deus do céu! Nossa, Lianco, depois que você voltar, meu filho, alguém tem que pôr ossos de adamantium no você, pelo amor de Deus. Você não pode ter nenhuma gripe mais, filho. Você não pode pegar nenhuma gripe, você não pode pegar nem a diarreia que o Tanaka pegou, você não pode pegar mais, tá doido. Vamos trazer aqui um trecho. Primeiro aqui, com informação, o CEO do Galo, né, daqui a pouco eu vou trazer daqui a pouco eu vou trazer o LivePix, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou passar aqui. Mas o Pedro Daniel, CEO do Galo, ele deu entrevista hoje à HG Play, né, do Everton Guimarães. Eu vou deixar pequenininho na tela, tá? Não vai ficar grande não. Mas vamos ver o que ele falou primeiro, questão de reforço. Tem 2 videozinhos aí, esse vai ser o primeiro. Vamos ver o que ele falou aí. Eu adiantei um pouco a velocidade do vídeo. Vamos lá. Dito isso, vamos ter contratação ou não? O Domingues está analisando, a janela está aberta, estamos discutindo sim. A janela não está fechada para o Atlético, mas isso também não significa que a gente está buscando especificamente um zagueiro ou um volante. Aí entra o olhar técnico mesmo. Do Domingues, algumas vezes ele olha, vê o Vitão, vê um atleta que ele fala assim, opa, esse aqui eu consigo aproveitar, talvez se eu trouxer outro, eu fecho essa janela. Então aí é o olhar técnico mesmo. Eu recebi uma informação de uma pessoa do Atlético, importante, obviamente que não vou contar para você quem é, me disse o seguinte, pessoal, olha, nós queremos trazer, nosso orçamento está estourado. Está estourado? Estourado não, mas ele está em linha com o que a gente planejou. Mas estamos à procura de um bom negócio. Se aparecer um negócio que a gente julgue como possível, então, dentro dessa análise do Domingues e dessa informação que recebi de uma pessoa do clube, tudo indica que sim. Sim. A gente está sempre... O SIGA faz esse trabalho de maneira incansável. Se tem uma necessidade da comissão técnica, a gente vai trabalhar e tentar encaixar dentro da nossa realidade. A gente está seguindo o nosso orçamento nesse momento. Então, para ter alguma chegada, e uma chegada muito forte, por exemplo, vai ter que ter saída. Né? Então, é esse equilíbrio que todo mundo precisa entender. E aí, não necessariamente na mesma posição. Né? Então, sim, a janela está aberta. Então, antes da janela, a gente pode ter saídas do Atlético. Pode ocorrer. Não, mas quando você fala janela, você está falando até terça-feira? Tem a janela internacional, né? Exato. E existe a janela nacional. Tá? Então, ela ainda tem um período que é até março. Né? A gente tem mais alguns dias para atletas que jogam no Brasil. Então, a gente está atento a isso, mas assim, de novo, tem um olhar técnico do Domingues e a nosso olhar orçamentário e estratégico, se cabe ou não, e quem precisa sair se quiser trazer alguém. Ó, então para trazer alguém tem que ir embora, mas aí também ele falou o seguinte, ainda sobre o Barba, né? E essa questão aí de reforço, tem mais um trechinho aqui pra gente passar. Vamos lá. Treinador que viu a partida de ontem, evidentemente já tem as suas ideias, já tem a sua análise sobre o material humano que ele tem, se ele realmente fez essa exigência, se existe essa possibilidade. Nós conversamos bastante, tá? Inclusive ontem com o Domingues a gente conversou boa parte do dia sobre isso. Agora ele precisa trazer um pouquinho da visão, né, agora do dia a dia. Óbvio que ele tem uma ideia, ele assistiu vídeos, tem todos os dados, todas as informações, mas ele tem que ver no dia a dia também as necessidades. Tá? A gente fez isso com o Sampaoli de uma outra maneira, né? Até porque o Sampaoli já conhecia todo mundo, só que ele tem um perfil muito diferente do Sampaoli. Muito diferente mesmo. Em que sentido? No sentido de entender como funciona o clube. Né? O Sampaoli tinha muito ter o controle 100% de tudo. Né? E nós tivemos muita discussão de que ele era peça dessa engrenagem, ele fazia parte da engrenagem. É importante que ele traga as demandas, é importante que ele se manifeste, mas que ele também seja não só o defensor do projeto, porque eu bato muito na tecla, o nosso porta-voz é o treinador que está sempre dando a cara e falando em nome do Atlético, ele fala em nome de todos, né? Mas mais do que isso, que ele consiga implementar tudo aquilo que foi desenhado, porque senão também fica uma coisa individual. E o Atlético, o ponto não é mais de pessoa física, a pessoa pega e vai embora e fala assim, foi embora com o modelo de gestão. Não, a gente está institucionalizando tudo, porque se amanhã não tiver o Paulo Braga, se amanhã não tiver o Pedro Daniel, a gente tem uma linha clara, tá? E o treinador, como vive de quarta e domingo, é muito mais sensível do que a minha função até do Paulo Braga. Então assim, óbvio que a gente tem um alinhamento, mas a decisão final é sempre institucional. E aí, Tanaka, para incrementar mais isso aí, tá? Vou trazer também, vou aproveitar e vou trazer também aí o que ele falou sobre o Lomônaco, né? O pessoal já quer dizer, e aí, o Lomônaco? E aí ele foi questionado sobre o Lomônaco, é bom que a gente já... isso, gente.
Não, mas já que foi questionado lá, né? Vamos ouvir o que ele falou aí, ó. Vamos lá. E sobre o zagueiro Lomônaco, tem um pedido de liberação de verba para você, para trazer o Lomônaco? Nós discutimos, isso saiu em todas as mídias, sim, nós discutimos com o Lomônaco lá atrás. Obviamente, com a mudança na comissão técnica, a gente congelou tudo, né? Não faz sentido a gente fazer também contratação, às vezes o treinador tem um perfil diferente, e aí por isso que eu falei, agora a gente tá conversando para que o treinador fale assim, ó, eu tenho essa necessidade ou não, eu vou utilizar o que Isso eu tenho por aqui. acaso significa que o Domingos também não tem o mesmo pensamento em relação ao zagueiro? O primeiro treino dele é hoje, né? Foi agora à tarde. Talvez em 1, 2 dias a gente vai ter esse Mude de diagnóstico ideia. melhor. Tá certo. Então tá aí. Então falou aí alguns trechos aí da HG Play lá do Everton Guimarães, tá? Depois assista a entrevista completa lá. Mas e aí, ô Tanaka? Então o Pedro Daniel falou sobre a questão de reforços, questão de orçamento, ele falou que não estourou, né? Você tá estourado aí, ô Tanaka? Então ele falou que não estourou o orçamento, mas que tá ali, né? Não, deve estar perto de estourar esse orçamento aí. Mas não senti firmeza que vai chegar reforço, não. Ainda estão falando, não, vamos ver o Bárbaro, né? O treinador tá avaliando o elenco e tal. Mas terça-feira já é o último dia para contratar, né? Jogador de fora, né? Depois é só mercado nacional. E é mais difícil o mercado nacional. Então, e aí, o que você viu de tudo isso? Informação? É com você, Tanaka. Primeira coisa, eu acho errado o Pedro Daniel ficar falando de contratação. Acho que o Pedro Daniel não tem que ficar falando sobre contratação, futebol, departamento de futebol. Acho que quem tem que falar isso é o Paulo Brax. Senão começa a acumular funções, começa um a entrar no campo do outro. Pedro Daniel tem que falar de finança. Ele é o cara do dinheiro, né? Então, não. E quando fala, mas eu acho que quando eles estão falando de contratação também, eles estão meio falando e orçamento, e tem dinheiro para contratar e tal, acho que tem a ver com isso também. Sim, mas eu não acho que ele tem que ficar falando de zagueiro, que o técnico vai chegar e vai avaliar. Cara, isso aí pra mim é diretor de futebol, cara. Enfim, mas posso estar sendo chatão aqui. Eu queria ver o Pedro Daniel falar sobre as finanças. Peraí. Perdão. Eu queria ver o Pedro Daniel falar sobre as finanças do clube. Contratação que tem que falar é o Paulo Brax e o técnico quando há de falar também, tá? Mas enfim. Primeiro, sobre o Lomônaco. Olha aí, gente, pelo amor de Deus, ele deixou claro. Lomônaco, essa conversa esfriou, falamos disso lá atrás, na mudança, depois que houve a mudança do comando técnico, não falamos mais sobre esse assunto. Então, gente, a turma que me xingou aí, não sei o que lá, que isso, que aquilo, que trem todo, tá aí. Mais uma vez o tempo é o senhor da razão. Eu falei com vocês, não tinha. Uma pessoa importantíssima no clube me garantiu que o Lomônaco não seria atleta do Galo nesta janela. O Galo não mandou mais nenhuma proposta do Lomônaco. Só que aí o nosso querido empresário, representante do Lomônaco, arrumou meia dúzia aí pra, né, contar a história dele. E a galera caiu e ficou especulando o Lomônaco sem ter a mínima nova condição. O Lomônaco brigou com o técnico. O Lomônaco quer vir jogar no Galo. O Lomônaco virou reserva. Meu amigo, independente de qualquer situação, o Galo não mandou proposta, o Galo não tem a grana, o Independente só libera se tiver grana, o Galo só compra se pagar uma quantia alta. O Galo não tem o dinheiro, o Independente não libera sem dar o dinheiro, e ficamos aqui de novo 2 semanas falando de Lomônaco, onde não tinha absolutamente nada, e tá aí o CEO do clube comprovando o que eu falei com vocês há 1, 2 semanas atrás, tá? Então tá aí. Sobre o Lomônaco, não vou nem perder mais tempo sobre isso, né? Eu falei, Beto, vou adiantar, vai vir com um papinho de que Domingues vai avaliar o elenco, Domingues quem não quis atleta, Domingues falou que o elenco é legal e não precisa. Vão jogar a não contratação de ninguém nessa janela após os que já vieram nas costas do técnico. Escuta o que eu tô falando com vocês, gente. Se de fato o Galo não fechar com ninguém, que a janela tá aberta ainda, eu não vou cravar nada aqui, que eu não sou maluco, hoje é quinta-feira ainda. Mas se até terça-feira não chegar ninguém, eles vão arrumar um jeito de botar essa conta nas costas do Eduardo Domingues. Não, porque o Domingues chegou aqui e viu que nós temos um portfólio, um elenco top, um elenco tranquilo, na visão dele, dá pra ir, o elenco tá inchado, é isso e aquilo. Anota, já começou. Olha aí, ó, Pedro Daniel falando. Já começou o papinho de Domingues, isso, Domingues é aquilo, vai avaliar e tal. Pode aguardar que até o final dessa história eles vão jogar essa conta nas costas do técnico. E pra fechar, o Beto, com todo respeito ao Pedro Daniel, falou. Os 2 primeiros vídeos que você falou, o Lomônaco ele deixou claro e é isso mesmo. Agora, os 2 primeiros vídeos que você colocou, ele falou e no final não disse nada. Ele enrolou, ele ensaboou legal, meu irmão. Ele saiu ali na tangente. Ele foi experiente, não deu o que os entrevistadores queriam ouvir, a torcida. Ele saiu na tangente. Ele deixou no ar. Ele não falou que a gente não vai contratar ninguém, mas também não falou que a gente possa contratar alguém. Ele não falou nem A e nem B. E deixou totalmente em aberto. Então, ensaboou.
Falou e no final não concluiu nada. Eu saio desses 2 vídeos que você colocou sem ter uma resposta oficial do clube. E aí, o Galo vai ou não vai contratar? Ele não falou, não, nós não vamos contratar. Não, nós vamos contratar, a torcida pode esperar que daqui a pouquinho chega alguém aí. Ele deixou totalmente em aberto, tá, ô Beto? Só os 2 vídeos dele, o primeiro deixou em aberto e o último ele deixou escancarado, que nós já vimos falando sobre o Lomônico já há muito tempo, tá?